Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live, que vai tratar da sabedoria milenar, do quarto caminho e do eneagrama. E nós estamos começando hoje esse ciclo de 4 lives. O primeiro tema está aí na tela para vocês verem, né? Os 4 estados de consciência e o despertar. Então, espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo. É um conteúdo bastante profundo, que tem a ver com conhecimento e ainda mais, né, com autoconhecimento. E a gente já começa a falar justamente desse ponto, né? É interessante que a gente note que quando a gente fala de conhecimento, normalmente a gente associa muito do conhecimento que a gente busca ao conhecimento que está nos livros, no conhecimento que a gente estuda, né? Que a gente adquire ao longo da vida por aquilo que a gente se dedicou de alguma forma e se desenvolveu, né? Principalmente através de cursos, de estudos diversos, mesmo que a pessoa seja um autodidata. Mas eu quero começar falando para você sobre um outro tipo de conhecimento, de um conhecimento diferente. Tá? E esse conhecimento a gente dá o nome para ele de gnoses. Isso mesmo. O que é gnoses? Então vamos lá. Gnoses é uma palavra que vem do grego e que significa então esse conhecimento que eu estou falando para vocês. Mas não é qualquer conhecimento. Né? Esse é um conhecimento totalmente diferente, então, desse conhecimento livresco, do conhecimento mais intelectual, né, que nós podemos buscar ter, né, e nada de mal, né, e nós termos conhecimento livresco, nós termos estudado bastante coisa, é muito bom que a pessoa possa estudar. Só que é importante diferenciar este conhecimento dos livros do conhecimento que nós estamos falando aqui, a que nós referimos como sendo gnoses. Porque este conhecimento é sempre resultado de um fenômeno que acontece dentro de nós. Ele vem através de um estado de autopercepção, né? Em que, pelo menos em algum momento, em alguns instantes, naquilo que a gente chama muitas vezes de insights, a nossa consciência, que nós já vamos também explicar e falar bastante sobre o que é, né, consciência, nos termos aqui desse estudo que nós estamos fazendo, a nossa consciência, então, ela é capaz de enxergar algo além daquilo que nós normalmente estamos acostumados a ver ou a perceber, que é, para a maioria dos seres humanos, algo um tanto quanto limitado. Então, essa gnose, ela é uma sabedoria que nós podemos chamar de eterna e universal. Ela está e sempre esteve, na realidade, à disposição do ser humano. Todos nós podemos alcançá-la, todos nós podemos buscá-la, mas não é tão fácil, né, inicialmente, que nós cheguemos até ela, porque nós precisamos despertar certos sentidos internos para que isso aconteça, coisa que nós também vamos falar nesta primeira live. Então, essa gnose, esse conhecimento, não se encontra nos livros ou nas informações intelectuais, como nós falamos antes. E é muito importante, então, que isso fique claro para nós. Para encontrar a gnose é necessário algo mais. É necessário, como a gente costuma dizer, uma linguagem do quarto caminho, seguir o caminho do coração. E seguir o caminho do coração é algo que tem a ver com despertar dentro de nós uma motivação interna que nos leve ao despertar da nossa consciência. Como nós falamos antes, nós vamos nos dedicar a ampliar o estudo da consciência nessa primeira live. Mas nós, antes de fazer isso, queremos entender ou explanar para vocês cada vez mais sobre a natureza desse conhecimento superior que é a gnose. Quando a gente fala do caminho do coração, nós falamos mais uma vez de algo que tenha mais a ver com o nosso sentir do que com apenas informação, como a gente pode perceber.
Para a gente entender um pouco mais da gnose ou do conhecimento, vamos falar dos 4 pilares básicos em que se baseia a gnose. Esses 4 pilares são esses que estão aí e que vocês podem enxergar neste momento: a ciência, a arte, a filosofia e a religião. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, mas nós vamos falar principalmente na aplicação prática de cada um desses pilares para que nós possamos nos desenvolver também. Então, o primeiro pilar nós chamamos de ciência, né? Ou nós conhecemos como ciência. E é importante a prática da ciência para que nós possamos chegar a esse conhecimento superior. Então, a gnose não se baseia na fé cega. E quando a gente fala de fé cega, a gente lembra que muitas religiões, por exemplo, elas trazem para a pessoa essa ideia de acreditar em algo, mesmo que a pessoa não tenha ainda experimentado, mesmo que a pessoa não tenha condição de experimentar realmente. Então, muitas religiões são, como a gente costuma afirmar, dogmáticas, né? Então, muitas pessoas fogem das religiões e nós podemos dizer que a própria ciência se afastou da religião justamente por causa dos dogmas. Então, para este conhecimento superior, a ciência ela é importante, porque é necessário experimentar tudo aquilo que nós estamos conhecendo, tudo aquilo que nós estamos compreendendo de uma forma mais profunda. Então, essa gnose nos guia para uma experiência direta, aonde nós vamos verificar essas verdades maiores que vão nos trazer a consciência sobre o que nós realmente somos, como nós podemos nos tornar pessoas diferentes, melhores, nos desenvolvermos, né? Que este também é um dos temas que nós vamos falar bastante nesta noite. Então, para conquistar a gnose, é necessário estudar, é necessário experimentar e é necessário também viver. Essa ciência é uma ciência que nós chamamos de ciência esotérica, porque nós precisamos estudar, mais uma vez, de uma forma vivencial, principalmente 2 setores. Esses setores são conhecidos como a cabala e a alquimia. E, é claro, antes que a gente comece a falar sobre esse assunto, que nós vamos falar aqui de uma forma bastante superficial inicialmente, nós queremos dizer que não precisa ninguém se aprofundar demais nesses assuntos, mas nós precisamos ter uma noção básica de que o universo, ele é, por exemplo, de uma certa forma, como se ele fosse regido por matemática, ou pelos números, ou pelos símbolos, né? Então, existe realmente uma geometria sagrada, ou uma forma de nós entendermos o cosmos através dos números, através das oitavas musicais. Então, através da ciência, nós podemos experimentar essa forma de entender a existência humana, e entender o homem, e entender o universo, entender tudo aquilo que nos cerca. Então, na Cabala, nós estudamos tudo isso. Nós estudamos, por exemplo, a nossa origem. Vocês veem aí, por exemplo, nesse primeiro círculo, o desenho da chamada árvore sefirótica, que é a árvore conhecida na Cabala por representar toda a nossa existência interna, que vai além do corpo físico, né? Que tem vários outros corpos sutis, com os quais nós temos uma manifestação que é muito mais complexa e é uma manifestação eterna, inclusive, né? O ser humano, nós já partimos dessa premissa, desde o princípio aqui no nosso estudo, ele tem uma existência corpórea, mas muito além disso, ele tem uma existência espiritual, ele tem uma existência enquanto alma. E enquanto alma, nós temos também uma expressão, não somente nessa dimensão física, mas também numa dimensão, em dimensões cada vez mais sutis. Então, nós temos essa dimensão física, a dimensão mais básica, e depois nós temos dimensões mais sutis. O desenho da árvore sefirótica justamente nos propõe isso. Quando nós vemos aí o desenho da árvore sefirótica, lá embaixo nós temos a menor expressão do homem, que é justamente o corpo físico. E além dela nós temos
diversos outros corpos sutis que nós podemos experimentar e ter, então, experiências em outras dimensões, em outros planos. E na alquimia? Na alquimia, talvez nós estudamos a parte mais importante e mais prática para que a gente possa levar à prática hoje na nossa vida, que é a chamada conversão dos metais pesados em ouro. A conversão dos metais pesados em ouro, né, os alquimistas medievais, né, foram conhecidos por fazer essa transmutação. E muitas pessoas talvez imaginassem que realmente tudo o que eles faziam era tentar transformar o chumbo em ouro. Só que isso é uma referência, uma analogia, né? Algo que diz, na verdade, muito mais sobre a evolução do ser humano, sobre todo o processo de desenvolvimento do ser humano do que qualquer outra coisa. Então, nesta alquimia, que é uma transformação, a possibilidade de nos transformarmos, de nos mudarmos realmente, o que estavam falando os alquimistas medievais, com uma linguagem totalmente diferente da que nós estamos acostumados hoje, é a necessidade de converter o chumbo da personalidade no ouro do espírito. Então, nós temos uma personalidade, nós temos, digamos, uma vivência e uma compreensão daquilo que nós somos a nível físico, pela personalidade que nós formamos, e existe uma outra compreensão muito mais profunda daquilo que nós somos em essência, e que é muito diferente da personalidade. Na realidade, não é só diferente, é literalmente o oposto da personalidade. E isso é algo que nós aprendemos dentro do quarto caminho, nós aprendemos fundamentalmente dentro do Eneagrama, que é essa ferramenta maravilhosa que ajuda a compreender como é a nossa personalidade, e não só isso, nos ajuda também a desenvolver o caminho de volta para a nossa essência. Esse caminho de volta à essência, esse trabalho interior todo, é o que os alquimistas chamavam de conversão do chumbo no ouro do espírito, do chumbo da personalidade no ouro do espírito. Então, nós vamos além. Nós falamos agora do segundo pilar da gnose, que é a arte. Então, esta arte nós vemos no mundo, nós vemos ao nosso redor, nós temos diversas manifestações artísticas ao nosso redor. O ser humano, ele sempre teve ao seu alcance a chance de contemplar a arte, de apreciar a arte. Só que talvez nós nunca nos tocamos que a arte ela tem objetivos diferentes, ou melhor dizendo, nós poderíamos dizer que existe uma arte objetiva e existe uma arte que é subjetiva. E nós vamos tratar aqui principalmente da arte objetiva, porque nesta arte nós vamos contemplar muito daquilo que grandes seres, né, no passado trouxeram à humanidade, né, revelaram através de suas obras, justamente para que nós pudéssemos compreender um pouco mais dos motivos, da razão maior da nossa existência. Então, através da arte objetiva, o artista expressa conscientemente uma verdade imortal, que ele captura através da inspiração intelectual ou mental, mas como a gente está vendo aqui, como uma arte objetiva, é claro que isso vem de uma mente que é divina, de uma mente que é superior, né? Quando Deus fala que criou os homens à sua imagem e semelhança, ele cria através da sua mente, a mente divina, e nós temos acesso a essa mente divina. Só que, na realidade, nem todos têm. Agora, os grandes artistas, os artistas que foram capazes de realmente produzir quadros, obras, né, musicais, inclusive a gente vai mostrar outros artistas que foram capazes de expressar a arte objetiva. Essa arte objetiva, ela visa mexer conosco a nível emocional e fazer com que nós desenvolvamos uma motivação para buscar a transcendência psicológica e espiritual. Então, essa obra de arte objetiva é como se fosse uma cátedra, né, para a nossa consciência. É algo para nós alcançarmos em outro nível, sermos inspirados
por esse tipo de arte. E aí vocês estão vendo algumas dessas expressões, as expressões da arte objetiva. Através da arte objetiva, muitas vezes nós sentimos a inspiração para fazer algo, ou simplesmente ao contemplar uma obra como essas, nós podemos ficar reflexivos e tentando entender justamente o que essa obra quer nos mostrar. Então, através até mesmo de uma simples contemplação, que não é tão simples para aquele que realmente busca se inspirar com uma obra como essas, nós podemos ter algum tipo de experiência também da gnosis como uma experiência do conhecimento objetivo. Aí várias referências de obras de arte, da arte objetiva que a gente está falando aqui, né? E muito conhecimento existe por detrás de todas essas obras. Ou, quem sabe, uma obra a céu aberto, como as pirâmides do Egito, que até hoje encantam as pessoas e não deixarão de encantar nunca, né, por tudo aquilo que elas são capazes de nos informar, né, e de nos mostrar que em outras épocas havia um conhecimento superior e uma capacidade de entender as coisas que estava além da mente, além do conhecimento puramente intelectual. As sinfonias de Beethoven. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas Beethoven foi um grande mestre, um grande ser, né? Um indivíduo que fez uma obra interior, fez um trabalho interior e se tornou um indivíduo, então, que acessava essa gnose ou esse conhecimento direto. E as suas composições, principalmente as 9 sinfonias, elas têm um poder especial, pode-se dizer assim, né? O poder que a arte objetiva costuma ter, que é o de trabalhar a nível emocional, né? Com qualquer pessoa que tenha acesso a essas composições, que as ouça, pode se sentir inspirado por elas de alguma forma. Então, cada sinfonia, ela cumpre um papel, né? Vamos falar aqui, por exemplo, de algumas bem que são, assim, fáceis de perceber, inclusive, se vocês quiserem, vocês podem ir atrás e ouvir para vocês entenderem um pouco mais daquilo que a gente está falando e, quem sabe, sentir isso na prática. A Sinfonia número 1 de Beethoven, ela é uma sinfonia que nos inspira para que nós tenhamos muita vontade de levar qualquer coisa à prática. E para que a gente sinta vontade realmente de fazer as coisas acontecer, de sair da inércia muitas vezes e levar à prática algo que esteja parado, algo que de repente a gente vem procrastinando, alguma coisa assim. Então imaginem que essa obra, ela tem o poder então de nos inspirar para que nós nos sintamos energizados e com vontade de levar as coisas à prática, né? Então essa é uma obra, né, que tem essa característica. Já a terceira sinfonia de Beethoven, ela foi composta como sendo uma marcha fúnebre, né? E ela foi composta historicamente a pedido, né? Inclusive para que realmente ela tocasse em um determinado momento da história específico. Porém, ela acaba sendo uma sinfonia que também tem como característica ajudar o ser humano a se tornar introspectivo, a mergulhar dentro de si e fazer reflexões, né? Reflexões profundas sobre coisas que de repente essa pessoa precisa mudar, coisas que de repente nós temos que deixar para trás. E a morte não deixa de ser um fim de ciclo, né? Não deixa de representar um fim de ciclo. A gente está falando aqui da morte, quem sabe, como um fim de uma existência, mas nós também podemos encerrar várias coisas na nossa vida e quando essas coisas encerram, é como se elas tivessem morrido para nós. Então a Sinfonia número 3 de Beethoven nos ajuda a encerrar os ciclos, nos ajuda a refletir sobre a necessidade de encerrar os ciclos. Então, só para vocês terem 2 exemplos aí bem importantes, né, do poder que essas sinfonias podem ter, podem nos ajudar. E uma das sinfonias mais belas do Beethoven, todas elas são belíssimas, mas uma das sinfonias mais belas do Beethoven é justamente a última que ele compôs, que é a 9ª sinfonia,
que é uma sinfonia que tem como grande atributo a capacidade de nos inspirar e nos tornar alegres, nos trazer motivação, nos trazer inspiração. Então, a Sinfonia número 9, que tem inclusive uma parte dela que é a Ode à Alegria, tem essa capacidade e quando a gente escuta, mas não escuta de qualquer jeito, né? Quando a gente se dedica a escutar essa música, colocando atenção nela e deixando que ela nos penetre, digamos assim, e nos inspire, toque o nosso coração, nós podemos sentir os efeitos, então, que a arte objetiva tem realmente a capacidade de nos trazer. Então, eu acho que através desses exemplos ficou mais claro, talvez para vocês, o que a gente chama de arte objetiva. Uma arte que seja capaz de nos inspirar, de nos mover, de nos tirar do lugar. Por quê? Porque é uma arte que tem realmente uma conexão com um propósito, com algo maior, com algo que faça mais sentido e que expresse, né, toda essa maravilha do cosmos, essa maravilha da criação, e é claro que só pode ser feita também por pessoas que tenham acesso a esse mesmo conhecimento ou sabedoria. Seguimos aqui ainda com mais expressões da arte objetiva, como as catedrais góticas. E daí nós temos, por último, a arte subjetiva. A arte subjetiva é toda e qualquer arte que não é objetiva. E a gente poderia dizer, então, que é 99,9% ou mais até das obras de arte que existem e que são compostas por diversos artistas. E não é desvalorizar de nenhuma forma esse tipo de arte, mas comparar uma coisa com a outra realmente é algo que nós não podemos fazer, né? Então, a arte subjetiva, o artista expressa suas emoções, seus elementos pessoais, né? Mas não estão manifestando, né, nenhum desses artistas, nenhuma verdade universal. Então, não é algo que nos ajuda a transcender ou a acessar emoções como essas que eu falava antes, né? E dava alguns exemplos aqui para vocês. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar da gnose é a filosofia. A filosofia é algo muito importante na nossa vida e talvez é uma das coisas que a gente talvez tenha mais perdido a conexão, né? Hoje, quando a gente fala nesses tempos que nós vivemos, né, em que nós falamos muito das relações líquidas, de como as pessoas levam uma existência cada vez mais pautada em fazer as coisas de uma forma muito rápida e dar pouca atenção, muitas vezes, a tudo aquilo que passa à nossa frente, né? Se discute muito hoje, por exemplo, que para as pessoas elas poderem ter algum sucesso, né, fazendo um vídeo, discutindo um determinado tema, trazendo alguma reflexão, elas têm que captar a atenção das pessoas nos primeiros 15 segundos. Porque depois dos 15 segundos, talvez a pessoa já se distraia e ela já não preste mais atenção naquilo que está sendo falado. Bom, é claro que aqui, né, justamente nas lives do Quarto Caminho com o Enneagrama, nós não vamos seguir essa visão, né? Nós vamos realmente trabalhar de forma filosófica e nós vamos trazer para você sempre essa ideia de nos aprofundar nesse conhecimento, nessa sabedoria que é capaz de nos transformar, né? E essa sabedoria, né, que a filosofia nos traz é justamente a filosofia da existência, né? A filosofia pode também ser chamada como aquela parte que exibe, digamos assim, o lado mais esotérico da psicologia. E nós poderíamos diferenciar, né, a psicologia e a filosofia como se elas operassem assim. Ó. A psicologia nos ensina como nos relacionarmos corretamente conosco mesmos, com as nossas próprias emoções, tratarmos os nossos conflitos internos, estudarmos e ressignificarmos tudo aquilo que talvez já nos aconteceu na nossa existência e que possa estar tornando a nossa existência difícil por qualquer razão. Já a filosofia nos ensina como nos relacionarmos corretamente com o ambiente que vivemos. E pode até parecer que isso é uma coisa simples, né? Nos relacionar com o ambiente, o que é isso? Nos relacionar com a casa onde a gente vive, né? O lugar que a gente trabalha, né? Não, a gente está falando de um todo, né? E da existência como um todo. Por exemplo, como que nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor? Será que nós compreendemos como essas pessoas são? Nós conhecemos realmente
como essas pessoas são? Bom, a gente poderia dizer que a maior parte das pessoas não conhece nem a si mesmos de uma forma profunda, que dirá conhecer as demais pessoas com as quais convive. Então, o filósofo, ele vai buscar ter uma profunda compreensão de tudo o que existe ao seu redor, pois só assim ele poderá viver de uma forma sábia. E por último, nós temos como pilar a religião. E a religião, é importante entender então a origem dessa palavra. A religião vem do religare, né, dessa palavra que significa tornar a ligar. Tornar a ligar o quê? O ser humano, né, enquanto existência além do físico, existência espiritual, né, existência de alma transcendente, um dia volta à sua origem, da onde saiu, né? Talvez, por exemplo, como algumas escolas chamam, de um paraíso, de um lugar divino, de um lugar superior. Então, religar seria tornar a ligar, permitir ou ajudar que esse ser humano, que essa essência, volte ao seu lugar de origem. Então, é a busca do divino que nós fazemos e podemos fazer a todo instante através da mística. Quanto mais mística a pessoa for, quanto mais ela buscar dentro de si realmente essa conexão através do coração, ela pode então encontrar de novo esse ponto, talvez esse elo perdido, que é realmente a conexão com a nossa essência, né? E essa religião que a gente fala aqui, do religar e da mística, não é uma questão de crenças e também não é uma questão de religiões, por exemplo, também, né? De instituições religiosas, e sim de vivenciar experiências transformadoras. E tem uma frase célebre, né, sobre religião que diz assim: por vezes, o maior religioso ele pode não fazer parte de nenhuma religião. Então, não é necessário que a pessoa faça parte de uma religião para ser religioso. Para ser religioso, nesse sentido mais profundo do uso dessa palavra aqui, significa que nós buscamos dentro de nós esse religar, essa conexão, essa reconexão com aquilo que nós perdemos e que é justamente o estado de essência. Então, descrevemos aqui os 4 pilares e agora vamos descrever os 3 fatores da revolução da consciência, que é uma outra máxima que nós podemos dizer que existe dentro desse conhecimento superior, desse conhecimento universal, essa sabedoria universal, né? Então, todas as grandes escolas de sabedoria, todos os grandes mestres, e aqui nós podemos citar Buda, Jesus, Krishna, Confúcio, Lao Tse, e todos os grandes mestres, Platão, né, Sócrates, todos os grandes mestres da humanidade, eles falaram de formas diferentes desses 3 fatores aqui. Todos eles falaram da necessidade de uma mudança, de uma morte psicológica, não a morte que tem a ver com deixar de existir fisicamente, mas sim a morte psicológica, que é a morte dos nossos apegos, é a morte das nossas culpas, é a morte de tudo aquilo que nos limita dentro dessa experiência mais profunda e humana, mas também uma experiência espiritual que nós podemos ter a nível de vivência neste plano. Então, a morte psicológica, ela acontece através de um profundo autoconhecimento. E nessas lives aqui nós vamos falar bastante de autoconhecimento, cada vez em níveis mais profundos. Então, para nós morrermos psicologicamente, nós precisamos primeiro entender quem nós somos e o quanto nós nos distanciamos da nossa verdade ou da nossa essência desde o momento em que nós criamos, né, aquilo que se chama de personalidade. E eu já quero, inclusive, aproveitar esse momento aqui para convidá-los para a segunda live que acontecerá na terça que vem e que vai ficar gravada aqui, né, no canal, né, mas que inicialmente para quem quer assistir ao vivo é interessante que vocês estejam presentes, né, justamente na terça-feira às 20 horas, que é quando nós vamos transmitir esse conteúdo pela primeira vez. E daí nós vamos falar sobre personalidade, essência e ego. E vai ficar ainda mais claro
sobre esse primeiro fator da revolução da consciência, que é a morte psicológica. Nós vamos entender mais claramente o que é a personalidade, como nós formamos uma personalidade, como nós nos identificamos com ela, acabamos achando que ela nos define e como é importante fazer um trabalho para nos desidentificar deste ego, dessa personalidade, para nos aproximar verdadeiramente da nossa essência. Aproximar da essência, isso já nos conecta com esse segundo fator, que é o segundo nascimento. Nós não podemos nascer se antes nós não morrermos. Então é necessário a morte, né? É necessária a morte da semente para que a planta nasça, né? Então nós precisamos também da morte psicológica para que logo depois ocorra o segundo nascimento. O segundo nascimento é chamado assim porque o primeiro nascimento ocorreu quando nós nascemos fisicamente. Nós já nascemos, né? Saímos da barriga da nossa mãe, né? Viemos a este mundo e este é o primeiro nascimento. O segundo nascimento, então, é esse nascimento psicológico e espiritual ou psicoespiritual que ocorre quando nós realmente conseguimos chegar a um determinado nível de contato já mais profundo com a nossa essência, com a nossa verdade, com aquilo que nós realmente somos. E o terceiro fator da revolução da consciência chama-se sacrifício pela humanidade. Esse fator, pode-se dizer, é algo muito presente e nós podemos notar isso até com uma certa facilidade quando nós percebemos que os grandes seres, os grandes mestres, eles fazem um serviço contínuo em buscar ajudar as pessoas a se tornar conscientes, a despertarem, a se darem conta de que realmente nós somos movidos muitas vezes por fios invisíveis, né? E que esses fios invisíveis, nós estamos aqui falando justamente sobre o ego, né? Como se nós fôssemos marionetes da nossa personalidade que nos conduz e nós muitas vezes não percebemos. É um estado de inconsciência e de adormecimento tão grande e a gente vai tratar sobre isso daqui a pouco, né? Quando a gente começar já sobre os 4 estados de consciência, mas aqui no Sacrifício pela Humanidade nós estamos falando que toda pessoa que ela passa pelo despertar, ela tem quase como uma obrigação, ela tem realmente uma missão, ela começa a sentir dentro dela, dentro do seu coração, que ela tem uma missão de alma e que ela deve ir cada vez mais, né, em direção dessa missão. E essa missão tem muito a ver com ajudar as pessoas a despertar, ajudar as pessoas a encontrar dentro de si mesmo as respostas, aquilo que estão buscando. Então, os buscadores, as pessoas inquietas, né? Elas estão por aí no mundo. Em algum momento, elas despertam uma inquietude e se não existe alguém próximo que possa lhes trazer uma chance de conhecer realmente algo, um conhecimento que seja um conhecimento objetivo, assertivo, para que essa pessoa desperte, muitas vezes essa pessoa que busca o despertar, talvez ela se perca no caminho. Então é muito importante isso que fazem todos os grandes seres, mas também todos nós. Por exemplo, que estamos aqui essa noite e o propósito dessa live aqui, assim como das próximas, o propósito da escola do Quarto Caminho que nós representamos é justamente fazer um pouco desse sacrifício pela humanidade. Por isso nós trazemos esse conhecimento aqui, inclusive de forma gratuita e acessível, para que todos possam ter a chance de realizar também esse trabalho interior, essa revolução da sua consciência. Muito bem, gente. E agora nós vamos começar a falar mais deste termo, né? Aqui que nós chamamos que é o despertar da consciência. E aqui a gente traz pela primeira vez o filósofo armênio russo, que é aquele que criou, né, o Quarto Caminho, que é o Gurdjieff. Quem é Gurdjieff, né? Quem foi Gurdjieff? Gurdjieff foi, né, um grande filósofo contemporâneo. Nós não temos ideia de como o conhecimento de Gurdjieff ele se propaga, né, desde tempos remotos, né, há mais de 100 anos atrás, pode-se dizer. Gurdjieff desencarnou em 1949 na França,
a sua existência, né? Encerrou em 1949, pelo menos a existência anterior dele. E Gurdjieff escreveu vários livros e teve também vários discípulos que escreveram livros também falando muito da sua experiência, né, estando ao lado de Gurdjieff. Eu tenho aqui, inclusive, um livro aqui ao meu lado, que depois eu vou mostrar mais detidamente para vocês, e que é um livro que chama bastante atenção pelo seu nome, ó. A Psicologia da Evolução Possível ao Homem. E esse autor aqui, o Ouspensky, ele é justamente um dos discípulos talvez mais exaltados do Gurdjieff e que escreveu vários livros sobre a experiência que ele teve ao lado desse mestre, principalmente então no início do século passado. Apesar de ser um conhecimento que provém então do início do século passado, é incrível o que eu vou falar agora. Boa parte do conhecimento atual que existe nos livros que falam de psicologia, psicologia transcendente, né, psicologia transpessoal, que falam até mesmo de coaching. Muito do conhecimento que vem e que hoje em dia é propagado nessa linha, né, da autoajuda, na linha do psicoespiritual, está muito conectada ou bebeu diretamente da fonte do quarto caminho. Então, Gurdjieff inspirou todos os buscadores e continua inspirando. Nós podemos dizer que o conhecimento que hoje nós estudamos a respeito do trabalho interior, do desenvolvimento psicoespiritual, vem todo ele de Gurdjieff. Gurdjieff é o grande precursor de toda essa busca. Inclusive, às vezes eu digo de brincadeira que Gurdjieff foi o primeiro coach. Foi a primeira pessoa que teve um conjunto de discípulos e que trabalhava de uma forma diferenciada, né, num método talvez mais moderno, certamente muito mais moderno, né, do que a época que ele viveu estava acostumada, e que ajudou muitos dos seus discípulos a realizarem um grande trabalho interior e a despertar, como a gente está falando aqui, a sua consciência. Então, como é que Gurdjieff fazia isso? Ele fazia através, então, de fornecer detalhes, né, sobre aquilo que estava impedindo os seus discípulos de avançar. E daí ele fornecia esses detalhes dizendo o seguinte: a única forma que uma pessoa pode escapar da prisão em que vive, e o Gurdjieff se referia demais, né, bastante a isso que eu estou falando aqui, que é o fato do homem viver preso, viver adormecido, viver realmente no estado de sonho que muitas vezes ele não percebe. Ele dizia que somente alguém que já escapou da prisão ou que já despertou poderia ajudar outra pessoa a despertar também. Então foi assim que Gurdjieff reuniu vários discípulos e trabalhou com muitos deles, né, durante décadas, né, principalmente então nas primeiras décadas do século passado. E depois disso, então, toda a sua obra continuou, né, inspirando muitos e muitos grupos, e nós temos grupos do Quarto Caminho, gente, em vários lugares do mundo, em vários lugares muito próximos, inclusive, mais próximos do que a gente imagina. É muito difícil, por exemplo, aqui falando do Brasil, né? Não, vocês não vão encontrar um estado que não tenha pelo menos um grupo do Quarto Caminho, que não existam, por exemplo, comunidades do Quarto Caminho, grupos realmente, às vezes até bastante numerosos de pessoas que se reúnem para realizarem práticas do Quarto Caminho. E hoje nós não vamos falar profundamente do Quarto Caminho, e aqui no nosso canal do Instituto Type 9 no YouTube, né? Porque esse conteúdo aqui, ele faz parte, então é mais um conteúdo do nosso canal no YouTube. Vocês vão encontrar uma aula que fala sobre o Quarto Caminho. Afinal de contas, o que é o Quarto Caminho? Inclusive é o nosso vídeo mais assistido. E esse vídeo fala, então, sobre o Quarto Caminho e sobre os 3 caminhos anteriores, né? Porque para entender o Quarto Caminho, nós precisamos entender os 3 anteriores. E se vocês tiverem interesse, vocês podem buscar esse vídeo para se orientar um pouco mais a respeito desse tema. Mas retomando aqui, Gurdjieff então dizia que para nós despertarmos consciência, nós precisamos chegar a um estado, né, onde nós somos capazes de tomar conhecimento daquilo que nos acontece, daquilo que nos cerca,
E que essa tomada de conhecimento, que não é o conhecimento, mais uma vez, apenas intelectual, é o conhecimento da gnose, né, que a gente falava antes, ele só pode ser vivido por nós. E vivido num nível que nos exige um conjunto de práticas, pode-se dizer, né? E a gente vai falar um pouco a respeito disso ao longo do nosso estudo aqui. Então, nós podemos dizer também que na linguagem do quarto caminho, a consciência, né, que é muito importante que a gente perceba isso, a consciência não tem nada a ver com inteligência ou nada a ver com o termo médico, né? Porque se a gente vai para um hospital, né, por exemplo, a preocupação dos médicos é se uma pessoa chega na emergência do hospital se ela está consciente ou não está consciente. Nesse caso, significa simplesmente saber se ela está acordada, se ela está ali sendo capaz, por exemplo, de contar, né, de saber em que ano ela está, o que está acontecendo ao seu redor, ou seja, se ela tem condição de avaliar aquele momento ali, estar consciente, né, do que está acontecendo nesse momento para ela, né, naquela experiência que ela está vivendo. Pois bem, a consciência também não tem nada a ver com inteligência, no sentido, por exemplo, de que se uma pessoa ela é muito inteligente ou se ela estudou demais, vamos dizer, pensemos numa pessoa que fez uma formação, né, aquelas catedráticas, assim, né, um pós-graduado, mestrado, doutorado, né, uma pessoa que tem estudado muito, né, uma pessoa que de repente tenha vários títulos. Uma pessoa ter vários títulos não significa que ela seja consciente. Né? Ser consciente, nos termos que nós vamos utilizar aqui, para que nós entendamos, né, definitivamente o que é consciência e como nós estamos tratando esse termo e como ele é tratado no quarto caminho, nós precisamos entender que a consciência está muito além disso. Vai muito além disso, né, que é simplesmente estar acordado ou a inteligência que nós estamos acostumados a pensar, né? Então, a consciência equivale, antes de tudo, à percepção de nós mesmos. A percepção de quem nós somos, onde nós estamos e, mais ainda, a percepção do que sabemos e do que nós não sabemos. Então, estar consciente é uma coisa que é muito complexa para a maior parte dos seres humanos, é muito difícil de ser alcançada, porque tem uma exigência muito grande. E é justamente o que torna certos seres humanos diferenciados. Quando a gente fala de grandes mestres da humanidade, nós estamos falando de pessoas que alcançaram esse despertar da consciência. Só que, apesar de nós falarmos que é difícil, que é raro, está ao alcance de toda e qualquer pessoa. E nós podemos fazer realmente o nosso esforço e o nosso trabalho interior, o santo trabalho, como dizia Gurdjieff, para que nós alcancemos esse mesmo estado também. Para que a gente entenda cada vez mais a consciência, né, e como ela opera. Então, a consciência pode ser medida em graus, né, mas em diversas formas, né, de medir a consciência em graus, né. Primeiro, através da duração. Quanto tempo nós ficamos conscientes? Então, se eu sei exatamente o que está acontecendo comigo e eu permaneço, né, nesse estado de consciência, que é um estado que muitas vezes a gente chama também de estado de presença, se eu estou acordado, se eu não estou sendo levado pelos meus pensamentos, nem pelas minhas emoções, quanto tempo eu fico consciente e permaneço consciente, dirigindo de forma consciente tudo aquilo que eu faço? Percebem por que consciência é diferente de inteligência, por exemplo? Muitas vezes as pessoas muito inteligentes, elas são guiadas por muitos conceitos, a sua mente está repleta de conceitos e essas pessoas se baseiam sempre por um conceito atrás do outro. Então não se trata aqui de ser conduzido por conceitos ou por teorias. Se trata, sim, de termos uma experiência consciente a todo momento. E essa experiência ser capaz de nos informar o que está acontecendo, em todos os níveis, né? No nível emocional, no nível mental, em todos os níveis, no nível corporal e ao nosso redor também. Inclusive, Gurdjieff, ele dizia que nós podemos fazer-nos conscientes interna e externamente, ou seja, nós prestamos atenção no interno e no externo, né? Fazemos consideração interna e externa. Também a consciência pode ser medida em relação à sua frequência. Quantas vezes nós nos tornamos conscientes? Ao longo do dia, né?
podemos dizer assim, quantas vezes nós nos tornamos conscientes? Hoje, se eu for analisar hoje, então, né, já que eu estou aqui falando, né, e hoje, pelo menos, dia 4 de junho de 2024, nós estamos aproximadamente, né, são 9 horas da noite. Quantas vezes eu me tornei consciente ao longo do dia de hoje? Então, eu vou me recordar, quem sabe, de vários momentos. E, inclusive, a gente pode começar a notar o que é a consciência através justamente dessa prática. Quanto nós nos lembramos do dia de hoje? Quanto mais as pessoas têm uma sensação de que o dia passou rápido e que a pessoa não lembra do que aconteceu com ela, mais nós podemos, então, perceber que nós não estamos ou não estivemos conscientes o bastante. Então, essa experiência, por exemplo, de achar que o dia passou rápido, é uma experiência típica das pessoas que não estão conscientes. Quanto mais conscientes nós estamos, mais o dia passa devagar. Pelo contrário, mais nós temos muitas experiências ao longo do dia e nós nos lembramos da maior parte delas. O dia fica, como às vezes a gente costuma dizer, cheio. Que dia longo esse, porque eu estive tão consciente porque eu me lembro de vários processos, de vários momentos deste dia e de várias coisas que aconteceram. E daí, se eu chego em casa à noite, eu lembro, por exemplo, onde eu coloquei a chave do carro, onde eu, né, coloquei a carteira. Eu me lembro das coisas, eu lembro de coisas, de detalhes que foram falados entre eu e outra pessoa, numa conversa que eu tive com essa pessoa. Ou seja, estar consciente nos dá realmente a condição de viver de uma forma muito mais intensa a nossa vida, de viver cada momento da nossa vida, de estar presente em cada momento e com isso degustar da experiência da vida e também ser capaz de tomar decisões mais conscientes a cada momento. Porque quando nós não somos capazes de estar conscientes, nós muitas vezes nos deixamos levar pela nossa inconsciência. Onde não estamos conscientes, podemos e devemos estar muitas vezes inconscientes. E daí é um grande perigo, porque nós nos deixamos levar pela nossa inconsciência, que é onde reside o nosso ego. A gente vai falar sobre isso na live da semana que vem. Então vamos lá, amplitude, a última forma que nós vamos aqui medir a consciência em graus, né? Qual é o grau de amplitude? Do que nós nos tornamos conscientes? Algumas pessoas, elas se tornam conscientes de muita coisa, de coisas que estão além, digamos, meramente da experiência daquilo que existe ao nosso redor. É bastante comum e aconteceu, eu vou falar para vocês, aconteceu comigo hoje isso. Eu estava entre sessões, né, porque eu sou psicoterapeuta, estava atendendo algumas pessoas hoje à tarde, e entre sessões eu tive um tempinho, e eu comecei a lembrar, né, do consultor da Vivo, porque eu encomendei aqui uma troca de internet na minha casa, né, e eu lembrei que provavelmente ele ia entrar em contato comigo e ia agendar a instalação da internet que eu estou trocando. Esse pensamento veio, né? Essa ideia veio na minha mente e não passou um minuto e veio uma mensagem do WhatsApp do consultor da Vivo me chamando porque queria agendar o horário justamente que o técnico viria para fazer a instalação. E vejam, eu estou tratando dessa instalação desde a semana anterior e fazia uma semana que ele não falava comigo. Na semana passada, haviam vindo alguns técnicos aqui e por alguma razão eles não conseguiram fazer a instalação e eu estava até achando, será que eles não vão me procurar de novo? Mas no exato momento que eu lembrei isso, não passou um minuto e veio a mensagem no WhatsApp. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque a nossa consciência, ela pode ser capaz de perceber, né, no nível, talvez, do nosso campo, né, que a gente fala, no nosso campo de informações, muita coisa que está acontecendo e que pode estar acontecendo mesmo distante de nós. Se alguém, por exemplo, se conecta conosco, não precisa estar próximo de nós, pode estar do outro lado do mundo. E nós muitas vezes percebemos ou sentimos isso. Então, essa sensação, essa percepção de algo que está além,
né, da experiência meramente física ou meramente intelectual, emocional, né, daquilo que a gente está acostumado a ver e que está próximo de nós, nos traz a ideia ou a condição de avaliar a amplitude daquilo que nós nos tornamos conscientes. Nós podemos nos tornar conscientes de muitas coisas, de coisas que nos ajudam a tomar decisões cada vez mais assertivas, né, corretas, as melhores decisões para a nossa vida. Né? O que nós devemos fazer? Nós sabemos, né, eu acho que todos aqui já perceberam isso, que nós tomamos decisões muito, muito importantes na nossa vida a todo momento. E às vezes nós precisamos ter clareza e consciência, claro, para tomar as melhores decisões. E quando nós não estamos conscientes, a chance de nós cometermos um erro é muito grande. A chance de nós escolhermos um caminho errado também é muito grande. Então é importante que nós tenhamos uma amplitude cada vez mais no uso da nossa consciência. Muito bem. Gurdjieff, ele chamava de estados de consciência aqueles estados que o ser humano então experiencia, né? E esses estados de consciência estão aí para vocês verem agora, né? Então são 4 estados, como a gente falava, né? E esses 4 estados, nós temos uma experiência maior dos 2 últimos, ou dos 2 inferiores aí, a vigília e o sono. E nós vamos ter uma experiência menor, né? Pelo menos até que a gente comece a fazer mais práticas, né, para despertar a nossa consciência desses estados aí, o 3 e o 4, que a gente vai falar um pouco a respeito de todos eles, na realidade, para vocês entenderem um pouco melhor. Então vamos lá. Começando pelo primeiro estado, que é o estado de sono da consciência, né? Bom, esse estado aqui é um estado completamente subjetivo e a gente está falando do sono mesmo, né? Do sono. Quando a gente está dormindo, nós estamos no estado de sono. Então, esse é um estado aonde a consciência ela não está presente. É um estado subjetivo, aonde vem sonhos. Vejam que a gente está diferenciando sono de sonhos. E depois a gente vai retomar isso, né? E neste mundo dos sonhos ocorrem muitas projeções, projeções do nosso inconsciente, projeções também do nosso ego. O segundo estado é o estado de vigília. Então, olha só, todos os dias nós levantamos da cama e voltamos ao mundo físico. Agora, o estado de vigília, que é chamado assim porque a gente abre os olhos, né, e começa a fazer coisas, né? Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos tomar café da manhã, fazemos as coisas do nosso dia a dia. Esse estado, apesar de ser chamado de estado de vigília, não significa que de fato nós estejamos despertos. Nós estamos acordados no sentido assim de, né, de estarmos nos sentindo ativos no mundo de alguma forma, porém internamente nós continuamos dormindo. Então essa atividade é uma atividade externa, mas não é uma atividade consciente. É uma atividade que muitas vezes nós vamos fazendo de uma forma autômata. Quando utilizamos esse termo, nós estamos nos referindo a uma atividade onde a consciência não está presente. Lembra quando eu falava que muitas vezes a gente esquece de coisas que a gente faz? Então, olha só, nós esquecemos de coisas que nós fazemos porque nós fazemos muitas vezes coisas de forma autômata. Quando uma pessoa não sabe onde ela colocou, por exemplo, a chave, ou ela perdeu a carteira ou coisa parecida, é porque enquanto ela estava fazendo isso, de colocar a carteira em um lugar, por exemplo, a chave do carro em um lugar, ela não estava presente, ela estava, por exemplo, pensando em outra coisa. E daí, essa atividade não é uma atividade consciente. Então, é vigília, mas não é consciente. Eu acho que agora deu para entender o que a gente está querendo se referir aqui, né? Bom, o que acontece, então, nesse estado de vigília, é que os sonhos, os mesmos sonhos que acontecem lá durante o sono, eles continuam existindo dentro de nós. Nós continuamos sonhando com coisas que nós sonhamos muitas vezes também, né, nos nossos sonhos diários, né, enquanto a gente dorme, mas nós continuamos sonhando também a nível físico, a nível de vigília, né, do estado de vigília. Por exemplo, se uma pessoa ela sonha muito em
viajar, né? E fazer uma viagem, viagem dos sonhos, né? Como a gente diz, né? O próprio termo diz. Só que se a pessoa fica pensando demais sobre isso, ou ela fica viajando nisso, literalmente, né? Porque a sua mente está projetando, 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 mas ela não sai desse terreno do sonho, né? E ela sonha acordado com isso. Então, esse sonho, diferentemente do que muitas vezes nos é vendido, nos é preconizado aí, esse sonho não é bom. E a gente não está falando de ter metas. Ter metas é ótimo. A gente está falando que o que não é legal é ter sonhos. Parecer contraditório o que eu estou dizendo aqui para vocês. Né? Então, por exemplo, olha só, se eu quero fazer uma viagem, né, ótimo, fazer uma viagem é uma das coisas mais maravilhosas que existem, né? Fazer uma viagem, conhecer novos lugares, né? Isso expande a nossa consciência, né? O nosso conhecimento, a nossa cultura. Então, é uma coisa maravilhosa fazer uma viagem, né? Pois bem, eu posso pensar numa viagem em um determinado momento da minha vida, planejar essa viagem, programar que ela acontecerá num determinado momento. Agora, se eu passar os meus dias sonhando com essa viagem, volta e meia, por exemplo, as imagens do lugar onde eu quero estar vêm à minha mente, imagine o quanto isso tira o ser humano da sua experiência real de vida presente. Imagine que a pessoa fique sendo assaltada por os seus sonhos todos os dias, né? Os seus sonhos vêm à mente e ela deixa de viver o momento presente porque ela fica lá com seus sonhos, né? Sendo projetados e tal. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas, gente. E a gente aqui falou de uma viagem, mas às vezes não é uma viagem só, né? Às vezes a viagem é um exemplo que, às vezes é a expectativa que a pessoa tem em relação aos seus filhos, às vezes, por exemplo, é o quanto ela está insatisfeita no relacionamento, às vezes é, por exemplo, o sapato que a pessoa está pensando em comprar, né? Às vezes o desejo, a vontade do final de semana chegar mais rápido. Então, quando a pessoa sai do seu estado é, desperto, do seu estado de consciência mais presente, que a gente já vai começar a falar aqui, que é o terceiro estado de consciência, a pessoa cai no sonho. E cai num sonho onde a sua mente começa a ficar cheia de imagens, as suas emoções começam a ficar sendo, digamos, manipuladas por aquilo que a pessoa está se identificando, e ela perde contato com a realidade, perde contato com a vida, perde contato com aquilo que está acontecendo agora, que é o que realmente interessa, é o que é a nossa existência realmente acontecendo, e que é a parte mais importante e que nós deveríamos estar, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que dá para entender isso, que nós deveríamos estar conscientes a todo momento do que está acontecendo na nossa vida agora. Quando a gente perde o controle, então, no momento presente, tudo pode acontecer, porque nós ficamos suscetíveis. Inclusive, gente, muitas pessoas acontecem acidentes, né, com essas pessoas, do tipo um acidente de trânsito, um acidente até mesmo se uma pessoa for atropelada, muitas vezes acontece porque a pessoa está sonhando, gente, sabe? Imagine uma pessoa que vai caminhando pela rua e sonhando. O sonho pode ser tão expressivo para ela que de repente ela atravessa a rua e um carro lhe atropela. Tal é o nível de sonho que a pessoa pode estar vivendo. E isso pode ser um exemplo extremo, mas mostra que uma pessoa está suscetível realmente a muitas coisas na sua existência enquanto ela anda sonhando. Uma pessoa que está sonhando num relacionamento íntimo, por exemplo, frustrada, por exemplo, com o seu relacionamento, de repente ocorre uma briga entre um casal, por exemplo, e essa pessoa discute, às vezes chega até as vias de fato, porque ela está sonhando. E esse sonho equivale a não se autoconhecer, não conhecer o outro, não entender por que existe uma divergência no relacionamento, não ser capaz de fazer uma leitura emocional sobre o que está acontecendo. Então, o que a gente está falando aqui é algo muito profundo. A gente está falando que, mesmo que a pessoa esteja em estado de vigília, enquanto ela permaneça sonhando, e sonhando significa criando ilusões na sua mente e não contemplando a vida real como ela é, essa pessoa ela se torna suscetível a todo e qualquer tipo de coisa. E isso é uma coisa muito, mas muito perigosa para qualquer pessoa na sua existência. Então, embora nós vivamos adormecidos, né, nesse sono,
da nossa consciência, nesses sonhos, né, em que nós acabamos de falar, nós acreditamos, a maior parte dos seres humanos acredita que tem consciência, vontade e unidade interior, mas a grande verdade é que nós não temos. Nós não temos consciência realmente do que está acontecendo ao nosso redor. Nós não temos vontade, gente. Nós temos, né, na linguagem do quarto caminho, desejos, o que é uma coisa bem diferente de vontade. O que é ter desejo? Por exemplo, e nesse momento eu posso estar desejando comer um chocolate ou comer uma pizza. Pode ser que eu esteja desejando muito o carro que eu vi o meu amigo, por exemplo, hoje à tarde, né? E daí eu fiquei descontente com o carro que eu tinha, porque eu comparei, né? E é muito comum que a gente faça isso, né? Na humanidade, a gente compara o que a gente tem com o que o outro tem, e daí pensa assim, pô, como eu gostaria de ter o carro do outro, né? Bom, isso a gente tem um nome para isso, né? Mas nem convém, né, falar qual é o nome que tem, né? Isso de verdade, mas é só para vocês verem como a gente sonha com diversas coisas. E cada vez que a gente deseja alguma coisa, isso não é vontade, isso é desejo. E os desejos, eles são uma fonte de frustração, porque enquanto a gente fica frustrado por aquilo que a gente não tem, a gente aumenta cada vez mais a nossa infelicidade e a gente se sente mal muitas vezes por conta de tudo isso. Ter vontade é muito diferente. Ter vontade significa ter unidade interior, né? Que é a última palavra aí que complementa isso que a gente está falando aqui. Unidade interior. Eu sei que eu quero. Por exemplo, eu quero um carro melhor do que eu tenho, beleza, então eu foco naquilo que eu quero, eu sei que eu preciso fazer, e a minha vontade me direciona, por exemplo, a trabalhar talvez mais, a economizar mais também, a fazer escolhas, né? Escolher, por exemplo, que eu tenho que renunciar a algumas coisas para que eu possa juntar um dinheiro e comprar o carro que eu quero comprar. Isso é meta e isso não é sonho, isso é uma outra forma de funcionar, é uma forma muito mais consciente de funcionar, de fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, percebem a diferença entre sonho, entre meta e entre estar acordado, estar de fato desperto, né? Coisa que nós muitas vezes achamos que estamos, mas de fato não estamos. Né? Então, esse estado desperto, esse estado onde nós vamos fazer as melhores escolhas, onde nós vamos deixar de nos frustrar e de nos comparar aos outros, de esperar coisas que realmente nos fazem infelizes, né? Esperar coisas dos outros, principalmente, que nos fazem felizes. Né? Eu costumo dizer sempre, gente, olha, uma das coisas mais comuns que as pessoas cheguem num laboratório melhor, num consultório, melhor dizendo, de um psicólogo, é para falar sobre as frustrações que elas sentem em relação às demais pessoas. Porque todos se frustram, geralmente, com alguém, e é muito difícil para o ser humano não se frustrar com as demais pessoas, porque espera das outras pessoas. E isso tudo leva realmente a muito sofrimento. E esse sofrimento é evitável quando nós nos autoconhecemos de verdade, quando nós começamos a despertar a nossa consciência. E isso só é possível quando nós atingimos esse estado, que é o estado inicial de um processo de despertar da consciência, que é esse terceiro estado, o estado de autoconsciência, assim chamado por Gurdjieff, e que hoje nós conhecemos muito como estado de atenção plena, né? Aquele estado também preconizado aí, né? Muitos cursos se dão hoje, né? Sobre o estado ou a prática, né? Do mindfulness, né? Que é o que se objetiva alcançar dentro do mindfulness a atenção plena, que é a capacidade de estar presente no momento, né, atual, e nos darmos conta de tudo que está acontecendo ao nosso redor, ouvirmos os sons, percebermos, né, o contato do nosso corpo, por exemplo, com a cadeira, com o sofá, onde nós estamos, ter consciência do momento presente. Esse estado de autoconsciência torna a pessoa muito mais alerta, produtiva, focada, realista, autoconsciente, né? E como o próprio nome diz, traz também autorresponsabilidade, traz condição da pessoa saber o que fazer a cada instante, tomar as melhores decisões e, é claro, que os resultados também vêm a ser muito melhores a partir dessa tomada de consciência. Então, a partir desse estado de consciência. Então, esse terceiro estado de consciência é um estado muito importante de nós buscarmos o tempo inteiro, e é justamente através
dessa busca, né, por esse estado se tornar cada vez mais frequente, que nós fazemos ou que é possível despertar a nossa consciência. O quarto estado de consciência é o estado que só virá, né, no futuro, para aquela pessoa que se esforçar em estar em estado de autoconsciência pelo máximo de tempo possível. Então, o segredo dos estados de consciência para o despertar da consciência, para que ela aconteça e para que cheguemos na consciência objetiva, que é o estado contínuo de consciência desperta, é praticar, é sair dessa tendência que nós temos, né? É romper com isso, né? Quebrar essa tendência que nós temos de estarmos sempre sonhando, adormecidos, perdidos, né? De uma certa forma, na nossa experiência humana como um todo. E isso é muito perceptível na sociedade atual e dentro, né, do conhecimento de Gurdjieff, do conhecimento do quarto caminho, é chamado de o sono da consciência. É um estado muito perigoso, como a gente falava antes. O sono da consciência faz, por exemplo, que pessoas, inclusive inteligentes, cultas, sábias, né, mais uma vez, consciência não tem a ver com inteligência, sejam capazes de cometer crimes, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Numa manifestação pública, né, por exemplo, uma passeata, vamos pegar alguns exemplos assim, onde tem multidões, né? Uma passeata pública pode ser política, pode ser por qualquer motivo, né? Por qualquer objetivo, né? Talvez, por exemplo, um jogo de futebol, né, onde concentra-se muitas pessoas, até mesmo um show, né, de rock, um show de música, por exemplo, aonde mais uma vez temos muitas pessoas, ocorre às vezes fenômenos, né, aonde coletivamente as pessoas começam a ter algum tipo de comportamento e esse comportamento afeta pessoas ali que têm muitas vezes uma cultura diferenciada, né, que são, por exemplo, pessoas que estudaram muito, não importa o quanto estudaram, né? Existe realmente um movimento coletivo que leva as pessoas, às vezes, a se tornarem violentas em público, né? E cometerem atos que venham a se arrepender muitas vezes. Tal é o sono da consciência. Se a pessoa não está desperta, mais uma vez, ela está suscetível. Eu falei antes da pessoa que pode ser atropelada enquanto ela sonha, mas tudo aquilo que acontece na nossa vida, muitas vezes, enquanto a pessoa está perdida no mundo da mente, com seus pensamentos aleatórios, a pessoa é suscetível também a tomar decisões erradas e vir a se arrepender depois daquilo que fez, né, das decisões que tomou. Bem, então esses são os 4 estados de consciência. E nós vamos propor, a partir de agora, algumas reflexões, já que nós estamos nos conduzindo para o final dessa live aqui, né? Então nós vamos propor algumas reflexões para que a gente responda a elas até o final dessa live. A primeira reflexão: o que nós devemos entender por desenvolvimento? Eu quero trazer de novo aqui, né, o livro aqui para vocês, a capa aqui do livro, né? Psicologia da Evolução Possível ao Homem, ó, síntese notável, atualíssima da ciência do desenvolvimento espiritual através da consciência. Ou desenvolvimento psicoespiritual, porque o desenvolvimento psicológico está sempre atrelado também ao desenvolvimento espiritual. Então, o que nós devemos entender por desenvolvimento? Pretendemos responder essa pergunta até o final da live. Outra pergunta que pretendemos responder: o que quer dizer tornar-se um ser diferente? Por que nós trazemos essas questões aqui? Porque a gente falou muito disso. A gente está falando de se diferenciar, por exemplo, da maior parte da humanidade que faz coisas diferentes daquilo que a gente acabou de falar, né? Sobre a diferença de estar desperto e não estar desperto. O que quer dizer na prática tornar-se um ser diferente? Terceira questão: qual é a espécie de mudança que nos é possível alcançar? Olha o livro ali, né? Falando disso, né? Trazendo essa questão. Quando e como se inicia esta mudança? Então, nós pretendemos responder essas questões aí e vamos seguir aqui falando um pouco mais agora sobre aqueles que são descritos também pelo Gurdjieff e pelo quarto caminho como os 4 maiores obstáculos que existem para o despertar da consciência. O primeiro obstáculo, gente, a mentira. Coisa feia, né? Mentira. Bom,
Beleza. Será que a gente acha que é feio porque a gente não pratica a mentira? A gente não gosta da mentira? A gente não acha legal a mentira? Muitas pessoas realmente não praticam, não mentem, são autênticas e são transparentes, né? Gostam de falar a verdade. Mas a gente não está falando só da mentira, essa típica que a gente acha feio e tal. A gente está falando também da mentira que a gente muitas vezes conta para nós mesmos, né? Então, se a gente for procurar no dicionário, talvez refletir mais sobre o termo, né? A gente poderia dizer que mentira quer dizer, por exemplo, deformar, dissimular a verdade, né? Modificar a verdade de alguma forma, ou aquilo que nós acreditamos ser a verdade, né? Agora, nós dizemos algumas mentiras para nós mesmos sem que a gente saiba que a gente está mentindo. Então, o nosso estudo dessa noite tem a ver, né, e a gente falou desde o início, com gnoses, com conhecimento e principalmente com autoconhecimento. Então, será que nós nos conhecemos de verdade? A maior parte das pessoas acha que sim, considera que sim, né? Então, nós muitas vezes mentimos para nós mesmos até que nós conheçamos de fato quem nós somos. Conheçamos num nível profundo, no nível que é real, que é verdadeiro, o quanto nós nos autoconhecemos, né? E cada vez que nós falamos de algo que a gente não conhece, nós estamos de fato nos iludindo. Estamos de fato mentindo para nós mesmos. E isso é algo muito grave. Nós contamos mentiras para nós mesmos o tempo inteiro. Nós acreditamos, por exemplo, que nós somos mais bonzinhos do que nós de fato somos, né? Nós somos autoindulgentes conosco mesmos, né? Ou seja, nós toleramos muitas vezes mais os nossos próprios erros. Então, nós contamos várias mentiras para nós mesmos, né, que nos impedem de mudar, de crescer, de evoluir, de nos transformar realmente. Então, por isso, esse é um dos maiores obstáculos, um dos 4 maiores obstáculos, segundo Gurdjieff, para o despertar da consciência. Outro grande obstáculo para o despertar da consciência é a imaginação mecânica. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. O que é, então, imaginação mecânica? A imaginação, ela nos dá uma falsa sensação de prazer, né? E rapidamente nós começamos a acreditar naquilo que nós estamos imaginando. Lembro que eu até utilizei alguns exemplos aqui nessa noite em que eu falava sobre a imaginação e como ela começa a se desenrolar na nossa mente, né? Os sonhos que nós temos que às vezes são formas de realmente entrar numa utopia, numa fuga, né? Uma estratégia que tem mais a ver com escapismo, né? Escapar da realidade. Né? Então, o principal obstáculo à observação, para que nós possamos observar e entender quem nós verdadeiramente somos, o autoconhecimento chega através de uma observação verdadeira, real, né? Que não seja uma ilusão. O principal obstáculo, então, para esse tipo de observação é a imaginação. A imaginação se utiliza, então, das associações psicológicas que nós temos dentro de nós para começar a crescer na nossa mente e nas nossas emoções. O que é uma associação psicológica, para a gente entender? A todo momento, nós somos chamados por este mundo a nos distrair. Então, por exemplo, toca uma música, vamos dizer aqui, vocês estão escutando aqui o conteúdo aqui, né, que a gente está falando, né? Então, se vocês estão de fato focados aqui, estão procurando entender esse conteúdo que pode ser tão importante para nós, né, para todos vocês, e se de fato, é claro, vocês entendem que é assim, que isso pode ajudá-los, vocês podem estar com a consciência de vocês aqui, presente, e vocês estão prestando atenção em tudo, e isso pode realmente reverberar dentro de vocês e fazer com que algo aconteça e que lhes mova para fazer algo sobre isso, né? Fazer um trabalho interior que a gente fala. Mas pode ser que toque uma música, como eu falava antes, né? Em um determinado momento, e a gente ouça a música, e essa música nos lembra de algo, e nós, pronto, já permitimos que a nossa consciência ela saia daqui e ela já preste atenção em algo. Né? Ou nós ouvimos uma outra coisa, ou nós simplesmente lembramos de alguma coisa na nossa mente que nos faz nos distrair. Então, a imaginação ela se serve dessas associações psicológicas que vêm através de memórias que são fotográficas, né? Ou
até mesmo audiográficas, né? Ou seja, através do áudio, através da música, por exemplo, como eu falei, elas podem vir, né, para nós e nós termos, então, uma associação que nos tira do momento presente. É muito importante que a gente perceba que essa tendência de entrar num processo de imaginação, de muitas vezes de retornar ao passado, né, nos tornar saudosistas ou nos tornarmos também pessoas que ficam criando imagens futuras, isso tudo nos tira do momento presente, nos tira do real, nos tira dessa experiência da vida, que é a experiência que só ocorre neste momento mesmo. Terceiro obstáculo para o despertar da consciência: emoções negativas. Emoções de violência ou depressão, compaixão de si mesmo, cólera, suspeita, ciúmes, contrariedade, todas essas emoções sobrevinda da má administração das emoções básicas. Então, todo ser humano, ele acessa emoções consideradas básicas. Agora, quando a gente não sabe o que fazer com essas emoções, não sabe processar ou digerir essas emoções, nós muitas vezes ficamos alimentando essas emoções negativas ou emoções que não trazem nada de bom, que não nos ajudam, não nos tornam mais humanos. Nos tornam, sim, pessoas que estão alimentando algo que só nos coloca para baixo, só nos debilita, nos tira energia e que não nos ajuda em absolutamente nada. Só nos damos conta do quanto essas emoções são de fato negativas quando nós nos esforçamos para nos opor a essas mesmas emoções, sem resistir a elas, nós nunca poderemos observá-las. Aqui, gente, eu posso dar para vocês uma dica. Se nós não somos capazes de fazer nós mesmos o nosso próprio processamento das emoções, é muito importante que a gente procure ajuda, né? Quem sabe a gente procure terapia. Terapia é uma coisa que é muito importante, que pode ajudar demais a pessoa a começar a processar as suas emoções. Emoções que ficam presentes dentro de nós e que nós não conseguimos processar, muitas vezes se transformam em doenças até mesmo, né? Que é uma forma do corpo dar um destino para aquela emoção, né? Então, existem as doenças psicossomáticas, né? Você já deve ter ouvido falar desse termo, e que se refere justamente a isso. Emoções que não são processadas são a causa, muitas vezes, de diversos males da nossa vida. Então, as emoções negativas são um grande obstáculo para o despertar da consciência. E como dizia Gurdjieff, a gente teima em continuar sofrendo, a gente teima em continuar num processo de reviver, né, as emoções negativas. É uma coisa que a gente precisa realmente tomar consciência e deixar para trás. E por último, quarto obstáculo para despertar da consciência está o falar sem necessidade. Gente, falar sem necessidade drena a nossa energia, né? Então, quando não se tem ideias, as palavras são inúteis e até nocivas, né? Muitas vezes. Melhor calar-se do que falar só por falar. Quanto desperdício, né, gente? Duas coisas indicam fraqueza: calar-se quando é preciso falar e falar quando é preciso calar-se. Então a gente precisa dar realmente o valor que o verbo tem, né? O verbo, que é uma forma, digamos, bonita de se falar né, do poder da palavra, né? Essa expressão verbo, né? No início o verbo estava com Deus e através dele, através do verbo, né? Que tudo aquilo que foi feito, que tudo que foi criado, né? Foi feito realmente por Deus através do verbo, através então da força do som, né? Aí nós percebemos a força do som e a força então da expressão do verbo. Bom, a palavra cria, né? E nós podemos criar muitas coisas belas na nossa vida pelo uso sábio das palavras, e nós podemos criar muitas coisas negativas pelo uso das palavras. Então, cuidado ao proferir palavras, né? Então, que as nossas palavras elas sejam bem colocadas, e que sejam palavras também que atraiam, né? Talvez assim as virtudes, né, da alma, as coisas mais belas, né, e criem no nosso ambiente uma atmosfera que seja uma atmosfera saudável, uma atmosfera harmônica também. Então,
o poder da palavra, o poder daquilo que nós falamos é muito importante. Falar sem necessidade pode, de fato, roubar muito da nossa energia e também ser um grande, um enorme obstáculo para o despertar da consciência, como fala Gurdjieff. Muito bem, esses foram os 4 obstáculos maiores para o despertar da consciência. E como a gente falou, aqui ao final, nós queríamos agora, né, com mais embasamento, responder às reflexões que nós propomos para encerrarmos essa primeira live. Então vamos lá. Primeira delas, o que se deve entender por desenvolvimento? Então, essas respostas todas dadas por Gurdjieff e pelo Quarto Caminho, né, para que a gente possa entender melhor esse conjunto de conhecimento, de sabedoria aqui que nós procuramos trazer para vocês ao longo desta noite. A aquisição das capacidades que o homem já se atribui, mas que na realidade ainda não tem. Então, já que nós mentimos para nós mesmos, nós muitas vezes pensamos, sentimos, ou simplesmente achamos, né, que nós somos mais capazes do que nós verdadeiramente somos. Nós não nos autoconhecemos de verdade. Então, nós nos atribuímos capacidades muito além das que nós realmente possuímos, ou nós não somos capazes de reconhecer nossos pontos cegos, nossas debilidades. É muito importante olhar para isso. Então, parar de se auto-enganar, né? Então, o desenvolvimento é, de fato, ir atrás daquilo que nos falta. Existe uma parte desse conhecimento, dessa sabedoria toda, que pode-se dizer que é extremamente elucidativa em relação a isso, né? E, é claro, a gente não terá tempo de falar disso nesta noite, mas nós vamos ampliar nas próximas lives, então fiquem atentos para nós ampliarmos esse conteúdo aqui. Segunda reflexão. O que quer dizer tornar-se um ser diferente? Responde Gurdjieff. Quando este ser passa a duvidar de suas próprias convicções e se propõe a observar o que de fato acontece com ele. Então, todos nós podemos nos tornar diferentes desde que a gente compreenda o estado de adormecimento em que nós vivemos, o estado de sonho da consciência em que nós vivemos. E se nós começarmos a realmente nos dar conta disso de uma maneira que seja real, verdadeira, né? Nós começaremos a notar que muitas coisas que nos acontecem, muitas coisas que a gente não gosta e que nos acontecem, tem a ver com o estado de sonho que nós vivemos, né? Então, queremos mudar a nossa existência, começamos a nos questionar. Aliás, se tem uma coisa que leva a pessoa a crescer, a evoluir, se desenvolver e a se tornar um ser diferente, é se questionar. Quanto menos nós nos questionamos, é claro que mais convictos nós somos. Agora, uma pessoa convicta é uma pessoa que acha que já aprendeu bastante, que já sabe bastante e não duvida realmente daquilo que não sabe. Então, por isso, é um obstáculo para o seu próprio crescimento. Terceira reflexão. Qual é a espécie de mudança que nos é possível alcançar? Respondendo lá a pergunta do livro, né? Qual a evolução possível ao homem? A única mudança é a mudança do nível de consciência. Então, o que torna o ser humano um ser humano mais eficiente, mais capaz de realizar qualquer coisa, em todos os termos, nós não estamos falando só na dimensão psicológica, espiritual, emocional. Estamos falando, inclusive, de realizações, né, a nível físico, a nível material, aquilo que nós propomos fazer em todos os níveis. Tudo depende da mudança do nível de consciência. Quanto mais consciência nós temos, mais energia nós temos, mais foco nós temos, mais concentração nós temos e mais capacidade de fazer as coisas acontecer em todos os níveis por conta disso. E a última reflexão. Quando e como se inicia esta mudança? Quando nós passamos a buscar e exercer a consciência no dia a dia e começamos a observar todas as nossas reações mecânicas. Então, este é o passo fundamental para o despertar da consciência, o primeiro grande passo para o despertar da consciência. Buscar todos os dias o estado de autoconsciência, buscar o estado de presença, e começar a observar profundamente
tudo aquilo que nos acontece. É claro que nós vamos estudar também nas próximas lives ferramentas que vão nos ajudar a perceber certas tendências que nós temos de cair em certos comportamentos que são bastante automáticos. Então, fica o convite ao final aqui para a próxima live, que acontecerá no dia 11 de junho, né, próxima terça-feira, de novo às 20 horas. E nessa live nós vamos falar sobre personalidade, essência e ego. E nós vamos conhecer a verdade por trás da máscara da personalidade.